Olá, pessoal! Agora teremos a nossa aula de História, tá certo? Bem, e nessa nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a contestação, e repressão, tá? Então, desde já, eu peço que vocês façam a leitura da página 447 e 50, tá certo? Porque vamos trabalhar esses dois contextos, tanto a contestação e repressão e tanto diretas já, tá? Serão dois assuntos que vamos trabalhar hoje falando sobre esse processo da nossa história, tá? Que é o processo de ditadura, a nova ditadura e de redemocratização, que está lá na nossa terceira unidade. Bem, e o que foi essa contestação e repressão? Foi um período da nossa época em que os artistas, os radialistas, as pessoas dos meios de comunicação começaram a ter esse processo de reprimir, de parar com o que eles faziam, as atividades que eles tinham naquela época, tá bom? Mostra aí no nosso livro que durante a década de 1960 e 1970 houve a cassação dos mandatos, houve as prisões e as censuras aos meios de comunicação que passavam por todo o nosso país. Os meios de comunicação naquele momento eram o rádio e os jornais. Então houve esse momento de censura. E essa censura foi no fechamento desses locais. Então nenhum tipo de comunicação poderia ser passado naquela época. Houve prisões, tá certo, de pessoas que se manifestavam contra essas novas regras e houve a cassação dos mandatos de alguns políticos que também estavam contra esse pensamento daquela política naquele período. Bem, e a partir do surgimento desses governos, as pessoas iam às ruas e assim surgia um movimento de oposição, que protestavam constantemente. Então, esses protestos eram constantes. Então, enquanto essas pessoas iam para a rua protestar e atrás dos direitos deles e dizerem que não estavam a favor daquela forma de governo, elas eram presas, tá certo? Então, houve muitas prisões nesse período. Então, o governo foi atrás de medidas para acabar com esses protestos, que esses protestos não acontecessem mais. Então, aí foi criado o Departamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa, o Interna, o DOI-CODE, e fortaleceu outros órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Isso foi criado em 1924. Então, esse DOI-CODE, ele identificava as pessoas que faziam esses motins, essas revoltas, nas ruas, esses protestos. Então, ele identificava, criava uns arquivos com o nome, o que a pessoa fez, com foto, tudo bem direitinho, arquivava e ficava com aquilo mantido. Se aquela pessoa, onde aquela pessoa ia, eles estavam atrás para identificar se aquela pessoa estava fazendo novamente um novo motim, um novo protesto, tá certo? Então, esses artistas, intelectuais, políticos que pudessem ir atrás dos novos direitos e quebrar com esse novo regime, eles eram reprimidos pela polícia para que aquilo não fosse mais feito, tá certo? Então, além dessa censura, da tortura que teve, das prisões que aconteceram naquele processo, as pessoas elas eram consideradas pessoas que estavam infringindo as leis que foram feitas pelo governo. Então, aquilo era uma forma de segurar as pessoas, de calar as pessoas que queriam ir atrás dos seus direitos, que as pessoas que queriam que aquilo tudo mudasse. Então, com esse movimento da população de ir atrás, de fazer protestos, foi acabando que eles começaram a fazerem brechas nesses governos, Foi abrindo brechas, foi reconstituído a forma da política. Então, esse movimento da população aconteceu que eles começaram a abrir mais brechas para conter esses protestos. Então, eles iam num processo devagar, abrindo, dando espaço para novas eleições, pessoas que fizessem parte dos poderes, do Senado, fazer parte do Congresso. Então, eles foram dando um espaço para os políticos para ver se a população diminuía esses protestos, tá? Então, ocorreu essa abertura da política. Entre o ano de 1979 e o ano de 1985,
a ditadura ela foi diminuindo a sua forma rigorosa. Então, ela foi sendo menos rigorosa. Então, nesse processo, além dos políticos começarem a abrir os seus partidos políticos, de reerguer a política, de tentar levar uma política mais que pensasse na população, eles começaram a rever, né, o pensamento de anistia. Que a anistia é o perdão concedido pelo Poder Legislativo em que ficam extintas as consequências de um crime e qualquer processo referente a ele. Então, várias pessoas tiveram que sair do Brasil porque estavam como se eles tivessem cometido grandes crimes aqui no nosso país e que eles tiveram que sair. Eles não podiam fazer parte do país naquele momento porque eles foram retirados daqui, eles foram presos e para que eles não continuassem presos, eles teriam que ir para outros países. Então, houve também essa anistia de ter esse perdão para essas pessoas, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre a Diretas Já, que ela foi durante um período onde a população ela queria ter o seu direito de voltar, de volta, tá certo? As pessoas queriam poder eleger um presidente que fizesse para eles, né, o papel correto de presidente, que ele mudasse realmente o nosso país. Então, as pessoas queriam ter esse poder. Eu quero votar, eu quero escolher a pessoa que vai ficar à frente ao nosso país. Eu quero ter esse poder de volta, né? Então, as pessoas começaram a se associar pela democracia, tá? Então, foram atrás de que o nosso país ele voltasse a ser um país democrata, que as pessoas escolhessem, né? Então, assim, a população brasileira pressionou os governantes para o fim dessa ditadura e de voltar a ter esse poder em suas mãos, tá? Então, o apelo da população era muito grande. Só que esse não foi concedido assim de uma hora para outra esse direito, né? A escolha do presidente foi cedida entre os membros do Congresso e em 1985, Tancredo Neves, candidato da oposição, foi eleito o primeiro presidente civil após o período ditatorial. Então, as pessoas foram atrás do seu direito, elas começaram a escolher, né, o presidente, querer de ir atrás de ter esse poder de volta, de escolher o presidente da República. Mesmo assim, não foi concedido à população isso. Esse movimento fez com que acabasse pelo menos essa ditadura. Então, assim, por mais que as pessoas não pudessem escolher o presidente, elas conseguiram reaver o poder de pelo menos votar e escolher os governadores estaduais. Mas esse movimento, esse processo, ele foi bem lento. E assim, pelo menos as pessoas conseguiram terminar com esse período ditatorial no nosso país, tá certo? Então, para a fixação dos nossos conteúdos, né, para concluir o nosso estudo de contestação e repressão, tá? Vocês vão fazer a atividade lá na página 449 e sobre Diretas Já tá na página 450, tá certo, pessoal? Volto a dizer, volto a relembrar. O estudo sobre a nossa história, ela é impactante, ela é importante porque tudo o que aconteceu lá atrás, tudo o que aconteceu no passado, está refletido no que acontece hoje em dia. Então, devemos ser conscientes de que conseguimos direitos que temos hoje a partir de populações que protestaram, foram atrás e foram presas, foram pessoas que correram atrás dos seus direitos. E isso nos incentiva a sempre estarmos atrás dos nossos direitos, de ser pessoas que estão numa sociedade, de ser uma população brasileira que sim vai atrás dos seus direitos, tá certo? Então é importante sempre ter esses estudos para entender, né, um pouco sobre isso. Tem um trechinho lá na página 448 que ela fala assim: na atualidade, esses acontecimentos são motivos de estudo e investigações por parte de instituições que trabalham pela preservação do direito humano e das memórias históricas.
tá? Além dessas memórias que fizeram parte da nossa história, elas refletem totalmente, como eu já disse a vocês, no hoje, no agora, no que estamos vivendo, porque foi a partir desses processos que chegamos a ter os nossos direitos de hoje, tá bom, pessoal? Então é sempre importante entender o porquê que estudamos a história. Não é somente para saber de fatos que aconteceram há anos atrás e fazermos uma prova, mas de entender e termos uma mente, né, de população brasileira um pouco diferenciada, de entender os processos que aconteceram até aqui, certo? Então, um cheiro para vocês, bons estudos, espero que vocês entendam a importância de conhecermos a nossa história. Tchau, pessoal, até a nossa próxima aula. Cheiro!